Seja bem-vindo ao Congresso Excelência na Pregação. Graça e paz, a paz do Senhor. Eu sou o professor Wesley Martins. Esse congresso faz parte de um projeto que eu chamo de Pregação com Excelência. É um projeto onde eu busco ajudar o máximo de pessoas possível a aprender, tanto a preparar um sermão, quanto a ministrar uma pregação. E eu uso WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube, cursos e treinamentos e congressos como esse para compartilhar o que eu aprendi em mais de 10 anos de ministério. Inclusive, eu quero começar dizendo o seguinte: eu quero conhecer um pouco você. Já eu vou fazer a minha apresentação, eu vou fazer um resumo aqui da minha história. Mas eu gostaria que você também fosse me contando um pouco a respeito de você que está participando desse congresso. Então eu vou pedir para você fazer uma coisa agora. Escreva aqui para mim nos comentários seu nome e o cargo que você exerce. Vou repetir. Seu nome e o cargo que você exerce. Por exemplo, pastor, eu sou missionária. Pastor, eu sou um diácono, um obreiro, um presbítero. Ou, se você for apenas membro, coloque que você é apenas um membro. Então, seu nome e o cargo que você exerce na igreja, ou se você é membro. Vamos lá? Escreve para mim, digitem para mim, que aqui nos comentários é um dos lugares que nós vamos conversar. Então, as aulas são gravadas, estou parando aqui para gravar essa aula para você, mas no momento que ela for no ar, eu vou ficar ali acompanhando. E sempre que aparecer notificação de comentário, eu vou ler com carinho e vou procurar, não sei se vou conseguir, viu? Vou procurar responder a todos. Deixou para mim aí seu nome, seu comentário? Vamos a alguns recados importantes. Primeiro deles, o grupo no WhatsApp. Preste atenção, olha aqui para mim. Permaneça no grupo do Congresso, que é o grupo no WhatsApp. Você se inscreveu, você fez seu compromisso de estar participando, de estar recebendo esses ensinamentos, mas muitas pessoas, eles acabam saindo, eu pergunto, eu mando uma mensagem sempre que eu posso, eu mando no privado, aconteceu alguma coisa, e às vezes a pessoa muitas vezes fala, eu estava saindo de vários grupos aqui e acabei saindo do seu. Então, guarde esse grupo com carinho aí no seu telefone, amém? Segundo recado que eu tenho para dar para você é que nesse grupo eu vou colocar um dia após a aula o material escrito em PDF. Então, um dia depois eu coloco o PDF lá. Aí tem duas coisas importantes para falar sobre o PDF. Primeiro, é que se você assistir essa aula e já quiser ler o PDF, me manda uma mensagem lá no privado e vai ser um prazer enviar para você antes de colocar lá nos grupos. Amém? Segunda coisa é que se porventura não abrir, por aqui está tudo certo. Dá uma olhadinha nas configurações do seu telefone, pode ser que ele não esteja pronto para abrir nenhum PDF. E aí, ou ele não vai abrir nada, ou vai abrir um outro aplicativo que você tem no telefone. Mas configure, porque vai valer a pena. O PDF vai ficar disponível aí, é seu, é um presente meu para você. Deu para entender aqui os recados? Tem um último. Você está assistindo essa e assistirá mais 4 aulas no canal do YouTube Pregação com Excelência. Foi aqui que eu escolhi colocar essas aulas. Então faz uma coisa para abençoar esse projeto. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Mesmo depois dessas 2 semanas de congresso, eu continuarei postando vídeos aqui no canal, com lições, com dicas, e você poderá acompanhar. Então vamos lá. Clicou em se inscrever, ativou o sininho com todas as notificações? Ótimo! Então vamos continuar aqui. Dei todos os recados que eu tinha para dar para você. Agora eu quero dizer o seguinte, eu quero entrar no conteúdo das aulas para deixar você ligado. Na aula de hoje, eu quero te falar sobre as 7 barreiras da excelência na pregação. Você vai observar muita coisa interessantíssima aqui comigo. E eu não vou te falar somente de barreiras, eu vou propor soluções, como você transpor essas barreiras, como você superá-las. Vou também, nessa aula, contar um pouquinho da minha história. Na aula 2, vou te mostrar que você também pode
Você pode pegar um texto bíblico e conseguir estudá-lo profundamente para poder pregar. Sabe quando você olha para um pastor e fala assim, nossa, que homem usado por Deus, que mulher usada por Deus quando é uma pregadora, que entendimento profundo? Você também pode se aprender os passos corretos. Na aula 3 eu te ensino a fazer um esboço. Você quer aprender a fazer um esboço? Ou quer ver se tem alguma coisa para melhorar no que você já faz? Então prepare-se para a aula 3. E na aula 4, a aula principal, que eu vou te dar um mapa de tudo que você tem que estudar, aprender para ter excelência na pregação. Você precisa desse mapa. Tem uma aula 5 que vai ser dada na próxima semana com um tema surpresa. É uma aula muito especial. Você vai aprender literalmente na prática. Creio que você vai gostar muito. E agora eu quero dizer para você o seguinte, muita gente começa a assistir a aula e não termina. Começa o congresso e sai do grupo, ou não abre as mensagens do grupo. Mas nós temos que ter perseverança. Você não está aqui à toa, você quer aprender. Quer ou não quer? Você quer crescer, quer ter mais excelência. Então eu vou pedir para você comentar mais uma vez. Vamos lá? Quero uma chuva de comentários, hein? Você vai colocar nos comentários assim, você que vai fazer o compromisso, vai dizer para mim, professor, eu vou até o final. Eu vou até a aula 5, eu vou continuar no grupo, inclusive, porque eu vou continuar postando depois do congresso nesses grupos, mas eu não vou desistir. Coloque para mim assim, hashtag até o final. Tudo junto, hashtag até o final. Digita aí, até o final. Ó, quando eu olhar lá nos comentários e eu ver que você colocou essa hashtag, eu vou crer que você vai me acompanhar até o final, que vai valer a pena parar aqui para gravar esses ensinamentos para você. Agora, talvez você esteja pensando assim, quem é esse professor aí? Não conheço ele, primeira vez que eu vejo uma aula, ou já vi algumas coisinhas, mas não conheço ele bem. Deixa eu dizer uma coisa para você. A minha história é mais ou menos assim. Eu comecei em 2006 a congregar na Igreja Internacional da Graça de Deus. Você conhece a Igreja do Missionário R.R. Soares. Não foi minha primeira igreja, mas eu gosto de começar a minha história daqui para não ficar muito longa. Eu entrei para um grupo de teatro. Esse grupo tinha também alguns integrantes, faziam um grupo de oração na terça-feira à noite. E esse grupo tinha estudo e oração. Mas algumas vezes a líder desse grupo pedia que a gente trouxesse uma palavra. E um dia, irmã, ela pediu para mim, irmã, eu fui para casa preocupado, nunca tinha pregado. Eu lembro de pegar um caderno brochurão, sabe, esses de arames, e rasgar uma folha para fazer o esboço do jeito que eu sabia. Na verdade, nem sabia direito. Peguei minha Bíblia e fui preparar essa mini pregação para o grupo de oração e estudo bíblico. E a partir daí, eu não parei mais. Preguei em um grupo de evangelismo que eu comecei a liderar, pregava nos grupos de jovens que posteriormente eu comecei a liderar também. Mais à frente eu me tornei um obreiro da igreja, um ministro depois, e comecei a pregar até me tornar pastor da igreja e pastorear na igreja por mais de 10 anos. Mas eu não fui ensinado a pregar em momento nenhum. Ninguém nunca chegou para mim, como eu estou fazendo com você, e diz assim, olha, é assim que faz um esboço. É assim que você deve encontrar um texto para pregar, estudar. Ninguém nunca me falou isso. Mais para frente, nós fizemos um curso de teologia que posteriormente eu me tornei professor e nesse curso tínhamos um capítulo da apostila, se eu não me engano, falando sobre esboço de pregação e ali eu comecei a entender. Mas sabe o que eu fiz nesse período? Eu comecei a buscar, lendo livros, assistindo palestras, vídeos, quando eu tinha essa oportunidade. O que mais que eu fiz? Eu conversava com os pregadores, os pastores, eu tirava dúvidas, fazia perguntas para eles, observava as pregações. E eu lembro que houve um marco, uma coisa que eu jamais vou esquecer. Meu pai sempre me visitava nas cidades que eu pastoreava. Um dia, após um culto de domingo, ele virou para mim e me parabenizou pela pregação. Mas além de parabenizar, ele falou assim, olha, você está pregando ou falando bem melhor. E eu
fiquei meio encucado, não sei se usa essa expressão aí na sua cidade, mas achei aquilo estranho, falei, como assim, pai? Ele disse assim, olha, você falava muito embolado, havia momentos que não dava para entender o que você falava. Sua pregação também às vezes começava num lugar e ia para outro. E naquele dia eu vi que valeu a pena buscar, aprender cada livro que eu estava lendo. E hoje a minha missão é essa, porque eu fui vendo com o tempo pessoas que eram obreiros, diáconos, pessoas que recebiam oportunidades para pregar, provavelmente como você. E eu gosto da seguinte frase: recebem o chamado para pregar, mas não recebem o preparo para fazer a pregação. E é por isso que provavelmente você está aqui. Então a minha missão atual é ajudar pregadores através desse projeto. É ajudar quem deseja aprender e quem já está pregando, mas não foi ensinado ou quer se aperfeiçoar. Inclusive, eu quero fazer um agradecimento agora aos meus alunos, os alunos dos meus treinamentos que acreditaram, que investiram nesse projeto e por isso, só por isso, eu tenho condições de fazer um congresso como esse. Eu tenho cursos aqui do outro lado, mas posso ensinar você gratuitamente. E agora eu quero dizer para você o seguinte: por que tudo isso aqui? Algumas pessoas, inclusive, quando nós fazemos postagens na internet, criticam. Alguns acreditam que não devem nem fazer um esboço para pregar, que o Espírito Santo revela tudo, o Espírito Santo mostra tudo. Mas eu quero mostrar um versículo para você agora e a sabedoria contida nele. Eclesiastes, capítulo 10, diz assim. Vamos fazer o seguinte, pega a sua Bíblia aí. Se você não está com ela na mão, pausa o vídeo. Vamos lá, pode pausar, eu vou ficar aqui, esperando você. Despausou, está com a Bíblia na mão? Eclesiastes 10. Capítulo 10, versículo 10. Olha que sabedoria, olha que lição nós temos aqui. A Bíblia diz assim: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Deixa eu explicar isso para você. Se o dom de pregar, ou se a sua habilidade de pregar não estiver afiada, você vai ter muito mais dificuldade. Diariamente eu converso com pessoas. No início dos meus treinamentos, os alunos reclamam, porque eles são chamados para pregar e eles oram. Eles buscam a Deus, eles pegam a Bíblia, mas muitos travam já nesse primeiro passo. Não conseguem sair dali, não conseguem arrancar. Outros pegam uma folha de papel e vão fazer o esboço e demoram para fazer porque tem dificuldade. Agora, quando você afia o machado, quando você pega um treinamento, um congresso como esse aqui, aulas como essa, e você então aprende, você está afiando o machado. E aí você vai ter muito mais facilidade, muito mais domínio para fazer as suas pregações. E se você quer lapidar o seu dom, quero dizer para você que eu estou aqui para te ajudar. Tanto nos comentários dessa aula, tanto no WhatsApp. Então, olha, salve o meu contato. Eu sou agora um professor para lhe ajudar com suas dúvidas e dificuldades a respeito da pregação. Agora que eu falei tudo isso, espero que você tenha tido a paciência de me esperar até aqui. Eu quero fazer uma oração, pedir Deus para abençoar, porque eu vou começar aqui a gravar cada tópico, cada uma dessas barreiras, trazer lições preciosas que eu acredito que vão agregar valor ao seu ministério. Para tudo que você estiver fazendo, feche os teus olhos e vamos orar. Amado Deus e querido Pai, eu estou aqui nesse momento fazendo a primeira gravação, a primeira aula do Congresso Excelência na Pregação. Creio eu que milhares de pessoas pelo Brasil e quiçá pelo mundo estão assistindo a essa aula. E eu oro para que o Senhor abençoe, para que o Senhor use todas essas lições que o Senhor foi me ensinando com o passar do tempo no ministério para abençoar e trazer crescimento a cada uma dessas pessoas. Que meu irmão, que minha irmã possa usar esse material para estudar, para crescer e para aprender cada dia mais. Te agradecendo, te louvamos, em nome de Jesus. Amém? Pegue agora papel e caneta, se você ainda não pegou. Eu sei que vai ter um PDF, mas pode ser que você vá anotar coisas que eu não escrevi lá. Isso vai ser bom para você. Pausou o vídeo já?
Despausou? Ótimo. Então vamos começar o nosso ensinamento. Qual é a primeira barreira que impede a excelência na pregação? É a barreira de não conhecer os materiais de auxílio. Vou explicar melhor para você. Quando você começa a pregar, o único material que você usa é sua Bíblia, papel e caneta para fazer um esboço. Se você faz no celular, no tablet, esse dispositivo. E mais nada, a não ser que você já seja um estudioso, já faça teologia e conheça os materiais que eu vou lhe falar agora. Eu quero dizer para você que existem muitas ferramentas e à medida que você for conhecendo e adquirindo, elas vão lhe ajudar demais. Deixa eu citar algumas para você. Anota aí, hein? Você conhece comentários bíblicos? Então anote aí, comentários bíblicos. Comentários são livros de autores estudiosos, pesquisadores, onde eles comentam ou versículo por versículo, ou os versículos principais da Bíblia. Esse tipo de material ajuda você, principalmente no entendimento de questões mais complicadas, mais difíceis, e é imprescindível você ter. Tem comentários que são mais devocionais, como se a pessoa estivesse pregando. Esse não ajuda tanto o pregador, não. Esse é para qualquer crente que quer crescer na fé. Mas tem comentários que são comentários mais exegéticos, mais analíticos. Esse sim, você vai ter muitas informações preciosas. Segunda ferramenta, você conhece de grego? Você entende o hebraico? A maioria aqui eu acredito que vai falar, eu não. Nossa, mal sei português. Existem livros que nós chamamos de léxicos, e eles têm o significado das principais palavras na língua original bíblica. E você ter um léxico também vai ajudar demais na compreensão do texto. Vou falar mais um para você, posso? Esse é mais simples, esse é mais fácil. Você tem na sua casa um dicionário de português? Português. Se a resposta é sim, ótimo, você pode usar ele também para preparar os seus sermões. Por quê? Dependendo da tradução, e muitos aí só tem uma, as palavras, muitas delas, não vão ser de uso comum para nós. Então, quando você se depara com chocarrice pela primeira vez, você fica meio confuso. O que é chocarrice? Vou falar uma melhor aqui. Neófito. O que é um neófito? A Bíblia diz lá que o obreiro ele não deve ser neófito para não cair na condenação do diabo. É uma orientação de Paulo a Timóteo. Mas o que é o neófito? Novo convertido. Se você tiver um dicionário, alguma dessas palavras, você já vai conseguir entender de maneira mais adequada. Então, olha só, te falei 3 materiais. Mas eu vou falar um quarto, e esse material aqui, ele vai te ajudar demais. Anota, hein? É um aplicativo da Bíblia chamado My Bible, ou My Bible. Até hoje eu esqueci de olhar a pronúncia correta no inglês. Mas baixe esse aplicativo, ele é gratuito. Aprenda a mexer e você vai ter nele a Bíblia com os números de Strong, como se fosse um léxico, ou seja, você vai conseguir consultar o original. Você vai ter comentários, você vai ter uma ferramenta de pesquisa. Enfim, tem muita coisa nessa Bíblia, eu tenho recomendado para os meus alunos, eu tenho uma aula no meu treinamento para os meus alunos, somente para eles aprenderem a mexer nessa ferramenta. Então, olha só, baixa aí, tem para qualquer tipo de celular e é gratuito. Deu para entender a primeira barreira? Deu para entender que você pode adquirir esses materiais ou baixar esse aplicativo que é gratuito e você pode, enfim, ter acesso a essas ferramentas. Por aqui não dá para a gente ensinar a mexer em tudo isso, que seria muito tempo. Mas já deu para você ter uma noção de que essa barreira pode ser vencida. Segunda barreira, não ser ensinado a estudar o texto. A maioria, quando é chamada para pregar, faz como acha que deve fazer. Lê, fica ali meditando naquele versículo, mas não é treinada a como fazer esse estudo, essa compreensão do texto bíblico. E pensa aqui comigo, antes de fazer esboço, antes de subir no púlpito, a primeira coisa que tem que dar certo é a sua compreensão do texto, senão você vai ensinar coisa errada, senão você vai ensinar heresia.
Eu vou falar uma coisa que muita gente ensina errado aqui, eu vou te mostrar uma lição de compreensão do texto. Na próxima aula vamos ter mais, fique tranquilo. Mas vamos lá. João 10:10 diz assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, é o que o Senhor Jesus disse. A maioria das pessoas prega assim: o diabo, meu irmão, está escrito em João 10 que ele vem para roubar, matar e destruir. É o diabo que o Senhor Jesus está falando ali? Óbvio que o diabo rouba, mata e destrói. Ele age como um ladrão. Ok? Não me critique. Mas a pergunta que eu estou fazendo para você é: ali está escrito que Jesus está falando do diabo? Vou te ensinar a primeira coisa. Quando você for pegar um texto para pregar, leia o que vem antes e o que vem depois. É o contexto literário. Por quê? Porque ao fazer isso, você vai ter a seguinte noção. Você vai ter a noção do que estava acontecendo naquele texto. O que o autor, o que o personagem, no caso que o próprio Senhor Jesus estava falando. Então, quando você acompanha o raciocínio dele, ele está fazendo ali um raciocínio sobre o bom pastor, sobre o mercenário. Ele está mostrando que o mercenário, que representa os falsos pastores, eles não estão preocupados, já fazendo uma aplicação, eles não estão preocupados com as ovelhas, em cuidar delas, em pagar o preço pela vida delas. Não, eles estão preocupados em roubar, em matar, em destruir. Eles estão preocupados com a lã, com os recursos das ovelhas. Deu para entender como que o entendimento é totalmente diferente se eu fizer uma leitura do contexto? Percebeu? Eu vou voltar a falar disso na próxima aula, então eu vou avançar com você. Mas entenda, você precisa continuar nesse congresso para aprender a entender o texto da maneira correta. Agora vamos para a terceira barreira, terceiro obstáculo que trava a excelência na comunicação, a excelência na pregação, desculpe, é justamente o obstáculo de não melhorar a comunicação. Tá lembrado da história que eu contei alguns minutos atrás? Eu tinha essa dificuldade, eu falava muito rápido, e eu falava muito embolado, e eu nem percebia. E quem sabe você que está me ouvindo aí do outro lado, as pessoas comentam: nossa, quando o irmão prega eu não entendo nada. Ou, nossa, o irmão prega tão devagar que eu quase durmo. Percebeu? São reclamações de oratória, de comunicação, que se a pessoa buscar melhorar, ela terá mais excelência. E note, quem reclama disso, muitas vezes também não consegue prestar atenção na pregação, ou porque dorme, ou porque é embolado, ou porque é gritado demais. Você tem que aperfeiçoar a sua comunicação. Vou te dar um exemplo aqui. Eu ensino para os meus alunos um exercício para melhorar a articulação das palavras e a dicção. Olha como o exercício é simples, mas se ninguém te ensinar, você nunca vai saber. Então você que está do outro lado e diz assim: professor, já me falaram que eu falo meio embolado, eu gaguejo muito, tem hora que as palavras falham. Você vai fazer isso aqui, ó. 5 minutinhos por dia. São 2 exercícios. O primeiro, você vai fazer movimentos como se você estivesse mascando um chiclete. Assim, ó. Ou mastigando alguma coisa, né? Faz aí do outro lado. Não deixa eu aqui com cara de bobo, não. Faz aí, vamos lá? Respira. Ótimo. Só um exemplo aqui, tá? Você pode contar até 10, até 20 segundinhos, 1 minutinho, só se sentir dor, aí dá uma parada e faz no outro dia. Por que fazer um exercício assim, professor? Porque você usa na comunicação sua voz, e a sua voz, ela aciona músculos quando você começa a falar. Esses músculos, se não forem treinados, vão ficando, vou mostrar o meu aqui para você, eles vão ficando fracos, igual que os músculos do meu braço. E você precisa exercitá-los. Uma segunda versão desse exercício que você pode fazer é acrescentando um barulhinho, um inhão. De fato, como se você estivesse comendo uma comida muito boa. Você vai fazer assim, ó.
Nhão, 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 nhão. Entendeu? Olha como é simples isso aqui. Você vai gastar 5 minutinhos para fazer. Você pode falar assim, olha, toda vez que eu sair do meu devocional de manhã eu vou fazer. Ou depois que eu escovar os dentes. E você pode ficar uma semana, 2, um mês fazendo esse exercício e você vai notar uma melhora, uma firmeza na sua comunicação. Vamos para o quarto obstáculo. O quarto obstáculo é não saber como e por onde começar. Eu tenho atendido muitas pessoas que têm essa dificuldade. Eles simplesmente travam. Nós sabemos que nós temos que orar, nós sabemos que nós temos que estudar a Bíblia, mas como e onde começar? Você tem essa dificuldade também? Inclusive, se você já travou para preparar uma pregação, já ficou ali horas e dizendo, meu Deus, o que eu faço? Como que eu escrevo isso aqui? Como que eu preparo essa pregação? Coloque para mim nos comentários, eu já travei. Hashtag eu já travei. Conta aqui para mim, que eu quero saber se você que está assistindo esse congresso tem essa dificuldade, tem essa barreira. Se isso aconteceu ou quem sabe acontece frequentemente com você. Mas olha que interessante. O ensinamento que eu dou para todas as pessoas no meu WhatsApp, no Instagram, aqui no canal, também nos meus treinamentos, é o seguinte. Ore, mas não ore de qualquer forma não. Você vai orar por duas coisas. Um tema ou um texto. Vamos lá? Vamos repetir? Um tema ou um texto. Faça essa oração. Não espere, olha, anota isso aí. Não espere uma revelação completa do que você vai pregar. Deus muitas vezes vai te dar um tema ou um assunto que é mais amplo do que um tema ou uma passagem. E a partir dali você vai começar em oração a trabalhar na sua pregação. Então eu quero dizer para você uma coisa, comece com o que você tem. Deus colocou no teu coração um assunto, um tema específico, uma passagem específica da Bíblia. Comece com essas coisas. Se você ficar parado, esperando a pregação completa, um entendimento completo do que você vai fazer, você de fato não vai prosseguir. Mas se você fizer da forma que eu estou ensinando para você, você vai ali devagarzinho em oração, construindo a sua pregação. Entenda uma coisa, pregação é um processo. Você tem que passar pelas etapas desse processo com oração e com dedicação para fazer uma pregação com excelência. O próximo obstáculo que eu tenho para você, esse aqui muitos têm ou já tiveram lá atrás. É o obstáculo do nervosismo, da ansiedade ou da timidez. Não é fácil essa questão porque tem gente que treme todo. Eu já atendi pessoas que vieram para mim no WhatsApp dizer assim, pastor, eu fiquei tão nervoso que eu não consegui lembrar de nada e a pregação foi horrível. Muitas vezes a gente diz que é horrível, mas alguém lá embaixo foi alcançado, porque Deus é soberano e as nossas limitações não impedem Deus de agir. Se você puder, dá um glória a Deus aí nos comentários por isso. Amém? Mas olha só, é um obstáculo e pode ser vencido com ensinamento e com treinamento. Eu vou te dar 2 conselhos maravilhosos agora. Por favor, anote isso. Primeiro, capricha no preparo da sua pregação. Por quê? Porque quando você prepara com dedicação, com oração, com amor, você respira aquela pregação, você vive ela. E por fazer dessa maneira, você chega muito mais preparado para pregar. Isso ajuda não a erradicar, mas a diminuir, a minimizar o nervosismo. Eu gosto de uma frase que eu digo assim, olha, a preparação gera confiança. E a confiança, por sua vez, diminui o nervosismo. Quer anotar também a frase? Vou falar de novo. A preparação gera confiança, que por sua vez diminui o nervosismo. Eu tenho uma segunda dica, uma segunda lição para dar para você. E a lição é: treine a sua pregação. Tem uma frase que diz assim: é mais fácil eu passar por um caminho que eu já passei por ele. É bem óbvio isso, mas na prática, o que eu estou dizendo para você é:
treine a sua pregação, porque ao fazer isso você já vai ter passado pelo menos uma vez por todo esse roteiro, por todo esse trajeto que é o seu esboço, o esboço da sua pregação. Quando você for pregar, não será uma coisa nova para você. Deu para entender? Agora, se você está do outro lado dizendo, vou sair desse congresso, isso aí é pecado, isso é falta de espiritualidade, treinar, ficar ensaiando a pregação. Irmão, irmã, entenda uma coisa. O ministro de louvor da sua igreja, ele ensaia? A banda ensaia? Sim, né? Deus usa eles? Eu creio que sim. Se Deus usa eles, mesmo eles ensaiando a mesma música várias vezes, por que Ele não vai usar você? Deu para entender? Espero que você não tenha essa visão fechada de que não se pode treinar uma pregação. E você que já me conhece, perdoa a repetição, mas eu gosto de dar esse exemplo. O penúltimo obstáculo, ele é muito profundo. E você vai entender por quê. É o obstáculo, é a barreira de não ter mentores na área da pregação. O que são mentores, professor Wesley? Mentores são mais do que professores. Eles podem ser professores, na maioria das vezes até são, mas eles são mais do que professores, porque eles não ensinam somente teoria, eles ensinam experiência. Eles já passaram pelo que você passa hoje, estão aptos a ensinar você. Quando você está indo por um caminho errado, por um buraco, eles já passaram por ali, eles sabem que aquele buraco está ali, eles podem dizer, opa, não passe por aí. Na área da pregação, você precisa de mentores que vão orientar você, ou pelo menos um mentor que vai orientar você. Quando nós olhamos para a Bíblia como exemplo, nós olhamos Timóteo e Paulo, Moisés e Jetro. Aliás, você conhece a história de Moisés e Jetro? Acredito que sim, você é pregador ou almeja pregar. Mas o que aconteceu foi, de fato, uma experiência de mentor com mentorado ou com aprendiz. Moisés estava num momento da vida dele onde ele não tinha tempo para nada. Ele estava atendendo um por um daquelas pessoas de Israel. O Jetro, homem vivido, homem experiente, maduro, chegou lá, ficou observando aquela situação, falou assim, Moisés, vem aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai dar conta. Estou fazendo só um teatrinho aqui, viu? Não estou dizendo que está escrito dessa maneira, ok? Moisés, você não vai dar conta disso tudo. Faz o seguinte, separa as pessoas em grupos de 100, de 50, pega homens íntegros, homens sábios e coloca para liderá-los. E aí eles vão resolver os problemas pequenos, enquanto você vai lidar somente com os problemas grandes. Isso é o que o mentor faz com uma pessoa. E olha o que eu quero dizer para você para fechar isso aqui. Eu sei que vai ser repetitivo, mas salva o meu contato. Aproveita que eu estou me disponibilizando. E aí, quando você tiver dificuldade, manda uma mensagem lá. Professor, aqui é o diácono tal, aqui é a missionária, aqui é o pastor. Professor, eu estou com essa dúvida, como é que eu faço o tema? Como que eu faço a introdução? Ou então, professora, eu estou com muita dificuldade na hora de ministrar, acontece isso. Me procura, vou estar à disposição para ajudar você. E o último obstáculo é o seguinte, falta de treinamento diário. Eu quero fazer um alerta para você que está nesse congresso. Sim, você deve assistir às 5 aulas, você deve baixar os PDFs, mas se você não põe em prática, se você não buscar estudar isso e fazer essas coisas diariamente, você não vai aprender, você não vai chegar na excelência, você não vai crescer. Por quê? Porque você precisa treinar diariamente. E olha só como é simples, eu vou te dar uma coisa muito prática, como você está vendo nessa aula inteira. Irmão, você faz o devocional diário? Você ora e lê a Bíblia diariamente? Experimente, depois de fazer seus 20, 30 minutos de devocional, tirar mais 20 ou 30 para preparar um sermão. Para fazer tudo que eu vou te ensinar aqui. E você não precisa fazer tudo de uma vez, tá bom? Você faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Aliás, você pode pegar um pouquinho hoje e fazer a parte da interpretação que eu vou ensinar na aula 2. Em 1 ou 2 dias você passa por essa parte
E aí, então você vai para o esboço, e aí você pega mais 1 ou 2 dias para fazer seu esboço. Imagina depois de um devocional, você com o esboço pronto, indo para o seu quarto, ligando o celular e gravando, treinando a sua pregação. Aliás, além de treinar e pregar na igreja, você pode pegar isso e colocar no YouTube, colocar na sua rede social. Se você fizer isso que eu estou falando para você, você vai evoluir, você vai caminhar rumo à excelência. Se você não fizer, nada ou pouca coisa irá mudar. Então, o último obstáculo, a última barreira que eu quero ensinar você a transpor é a barreira da falta de treinamento. Quando você, deixa eu dar o exemplo dos músicos mais uma vez, quando você olha para os músicos da sua igreja, provavelmente, se eles são bons, se eles têm excelência, em casa eles estão lá tocando o violão e a guitarra. Em casa, o vocalista ele está passando as músicas, ele está corrigindo as músicas, ele está treinando. Por que que na pregação tem que ser diferente? A partir de hoje, vamos treinar diariamente? Você aceita esse desafio de tirar 20 ou 30 minutinhos por dia? Ou para estudar um texto, para preparar um sermão, ou para preparar um esboço, ou para treinar uma pregação? Se inscreva para mim nos comentários. Agora me conte aqui, essas 7 barreiras abriram a sua visão? Algumas delas têm sido barreiras na sua vida e no seu ministério? Por favor, comece comigo, me conte aqui nos comentários e eu vou responder você. Me conte como foi essa aula para você. Aliás, se você quiser mandar um áudio lá no WhatsApp, um textinho com o seu testemunho, vai ser um prazer ouvir, responder você e quem sabe repostar lá no Instagram, no Facebook, para que as pessoas vejam o que está acontecendo aqui no Congresso, excelência na pregação. Agora, se você diz assim, professor, você falou tanta coisa boa, mas eu tenho dificuldade, eu quero dizer para você, pare. Qualquer pessoa pode aprender a pregar, ter excelência na pregação, basta ter dedicação, basta se esforçar. Outro detalhe, essa aula e todos do Congresso vão estar disponíveis por 2 semanas. Então você pode, nessas 2 semanas, assistir mais de uma vez. Isso mesmo, você pode reassistir. Então aproveita para você fazer isso. E eu estou à disposição para tirar dúvidas, principalmente das próximas aulas, onde você vai colocar a mão na massa comigo. Inclusive, deixa eu te falar da aula 2, a próxima aula que nós teremos. Nessa aula, eu vou te dar um passo a passo de como você pode pegar um texto e entendê-lo de forma profunda. E eu não vou só falar o passo a passo para você, nós vamos fazer junto. Quer dizer, assim eu espero. Espero que você não me deixe sozinho aqui do outro lado. Espero que você faça aí na sua casa comigo. Você vai sair dessa aula dizendo, uau, glória a Deus, agora eu sei muito mais do que eu sabia antes. Então, olha só, quer o PDF dessa aula? Me peça lá no WhatsApp. Permanece no grupo e, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva para nos ajudar nesse projeto. Inclusive, eu quero dizer, no momento que eu gravo essa aula, nós temos 743 ou 33 inscritos, não importa. Vamos chegar a 1000 nesse congresso? Eu não sei quantos nós teremos quando o congresso começar. Vamos chegar e passar de 1000? Então se inscreva e compartilhe essa aula, chama os irmãos da igreja para assistir. E nos vemos na próxima aula. Deus abençoe.